A Casa de Detenção de São Paulo foi construída para que a disciplina fosse aplicada aos infratores, com o intuito que pudessem voltar a conviver com a sociedade. A nomenclatura foi exigência do interventor federal, Adhemar Pereira, que inclusive havia extinguido a cadeia pública e o presídio político da capital. As casas de regeneração do início do século XX eram extremamente eficientes. Costumavam devolver os detentos em boas condições para a sociedade. A reincidência criminosa era tão baixa que um chefe de polícia de Nova York, A. Enright, veio conhecer os métodos e procedimentos brasileiros. No ano de 1905, foi autorizada a construção da nova Casa de Detenção. A pedra fundamental foi lançada em 13 de maio de 1911 e a intenção era separar réus primários de presos reincidentes. O projeto do presídio foi elaborado pelo arquiteto Giordano Petri, inspirado no Centre Pénitentiaire de France, Centro Penitenciário de Fresnes, da França. A inauguração finalmente ocorreu no dia 21 de abril de 1920. Orçada em 7 mil réis, acabou saindo por 14 mil. Mesmo com o valor elevadíssimo para a época, a quantia não foi contestada depois do fim da obra. Quando passou a funcionar, a penitenciária recebeu visitas importantes do mundo inteiro. Entre elas, o antropólogo conhecido mundialmente, Claude Lévi-Strauss, e o escritor austríaco Stefan Zweig. Este escreveu em seu livro que a limpeza e a higiene do local eram exemplares e transformaram o presídio em uma fábrica de trabalho. Na época, os presos tinham rotina de exercícios, trabalhos, estudos e até mesmo formavam bandas de música. Infelizmente, não ficaria assim para sempre. Com o passar do tempo, a penitenciária foi recebendo mais presos e, em 1940, após 20 anos de operação, atingiu a capacidade máxima, com 1.200 detentos. Ao invés de construir outra casa de detenção, o governador Jânio Quadros mandou construir um edifício anexo em 1956, o que aumentou a capacidade para 3.250 presos. Os aumentos e recebimentos de detentos foram apenas aumentando. Em 1973, foi inaugurada ali a penitenciária feminina e em 1983 começou a operar o Centro de Observação Criminológica. Tudo isso junto se tornou um imenso complexo carcerário extremamente lotado, chamado de Complexo Penitenciário do Carandiru. O nome veio por conta do bairro em que se localizava. A estrutura contava com 9 pavilhões. O primeiro era a portaria, o segundo abrigava a triagem e o quarto a enfermaria. Os demais tinham uma natureza mais conflituosa. O 5º pavilhão era chamado de seguro e abrigava presos jurados de morte, estupradores e homossexuais. O pavilhão 6, por sua vez, era onde ficava a administração do presídio. O 7º pavilhão era onde os detentos trabalhavam. Já o de número 8 abrigava os presos reincidentes, que geralmente estavam acostumados com a prisão, o que deixava o local mais brando. O último e 9º era exatamente o contrário. Ali ficavam os presos encarcerados pela primeira vez. Por causa disso, eram detentos rebeldes, violentos e não conformados com a falta de liberdade. Com a superlotação e a nova configuração, a casa de detenção se tornou um local terrível, com condições deploráveis e um ambiente suscetível à violência e rebeliões. Ainda que cada pavilhão tivesse sua peculiaridade, a maioria tinha a famosa Rua 10. Mas o que eram essas Ruas 10? Era o nome dado aos corredores localizados no ponto mais longe das escadas no pavilhão. Por causa disso, eram usadas como local de acerto de contas e brigas. Os detentos aproveitavam que até os carcereiros chegarem lá, os envolvidos já
teriam sido avisados pelos olheiros que ficavam pelos corredores. Além desses pontos de rinha, havia também o absurdo dos aluguéis de cela. Durante os anos 80 e 90, havia unidades em alguns pavilhões que tinham donos. Sim, um detento acabava de se apropriando de uma cela e cobrava dos companheiros um aluguel. O pagamento geralmente era feito com um cigarro, que era a moeda corrente do presídio, já que não podia rolar dinheiro. Geralmente, os cigarros eram trazidos pelas visitas. Alguns donos continuavam a cobrar mesmo após abandonarem o Carandiru. Nesse caso, pediam para alguém de dentro fazer a cobrança e recebiam através dos familiares dos presidiários que estavam na cela apropriada. Dá para perceber que havia muitos absurdos de violência ali, a ponto de rebeliões serem comuns. A pior e mais conhecida foi a que aconteceu em 1992, no dia 2 de outubro daquele ano, às 1h30 da tarde. 2 detentos brigaram, próximo ao pavilhão 9. A situação escalou e fugiu do controle, com 2 feridos e com os carcereiros não conseguindo lidar com a questão. 1 hora depois, a PM foi chamada. Às 3 da tarde, autoridades penitenciárias chegaram ao local acompanhadas de muitos policiais. E o governador, na época, Luiz Antônio Fleury, foi avisado pelo secretário sobre a rebelião. O diretor do presídio, José Ismael Pedrosa, tentou negociar com os detentos, mas não obteve êxito. Os diretores foram então retirados do local e a invasão do complexo, feita pela PM, começou às 4h15, autorizada pelo secretário da Segurança Pública, Pedro Franco. Minutos depois, os disparos começaram e o coronel Ubiratã Guimarães foi retirado do local 15 minutos após o início da invasão. No primeiro andar, ocupado pelos policiais da Rota, sob o comando de Ronaldo Ribeiro dos Santos, 15 presos foram mortos. No segundo andar, quem comandava as forças das rondas ostensivas Tobias Aguiar era Walter Alves. Ali foram mortos outros 78 detentos. Já o terceiro andar, do pavilhão 9, abrigou a ação do Comando de Operações Especiais, que matou 8 presos, sob a liderança de Arivaldo Sérgio. Por fim, 10 rebeldes perderam suas vidas no quarto andar. Os policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais foram liderados por Vanderlei Mascarenhas. À meia-noite, o presídio estava novamente com os sobreviventes nas celas. Foram 111 mortes com 13 revólveres apreendidos, 165 armas brancas, 25 pedaços de ferro e uma marreta. Mais de 300 policiais participaram das ações. O primeiro comando da capital, até então um time de futebol que disputava torneios na cadeia, organizou-se após um massacre e se tornou um dos maiores grupos criminosos do país, a ponto de encerrar o esquema de aluguéis de cela com execuções. O massacre do Carandiru ficou muito conhecido. Porém, demorou para darem fim ao caso. Em 2002, o presídio começou a ser desativado. No dia 8 de dezembro, 3 pavilhões foram implodidos. A queda dos prédios demorou 7 segundos e, ao invés da casa de detenção, foi construído o Parque da Juventude. Em 2001, o coronel Ubiratã, que comandou a operação, foi condenado a 632 anos de prisão por conta do massacre. Contudo, a defesa recorreu e a pena foi revertida.